Vamos lá. Ai. Boa noite, gente. Deus abençoe. Opa, isso ligou o celular. Boa noite, gente. Deus abençoe. Graça e paz. Opa. Olha, ele deu Jó, capítulo 1, versículo 21, tá bom? É que eu estava falando com ele, ele ligou o celular. Mas eu sei que muita gente não acredita, mas não tem importância. Eu só sei que eu amo ele demais. Demais. A minha alma deseja tanto ele. Mas que pena, né? Mas é o dia todinho cuidando dele, cuidando das coisas dele, das palavras. Eu tenho temor a ele. Eu cuido dele em tudo. Em tudo, em tudo. Eu sou arriado os 4 pneus dele. 4 pneus. Ele botou esse amor no meu coração, ele travou esse amor no meu coração. Eu me sinto adolescente, sabe? Eu não sei. Eu não mereço, não. Eu não mereço. E ele liga bem o celular na hora que eu estou limpando o olho. Eu amo ele demais. Como que um Deus gigante, do jeito que ele é gigante, ele cuida do mundo inteiro. Ele liga o celular. Agora eu te pergunto, meus amores, que Deus é esse? Tão gigante. Tão gigante. Eu não sei. Eu não sei. Eu mesmo não entendo, sabe? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi meu casamento com ele. A melhor coisa. Quando ele mandou eu ir para Recife, eu pensei que eu ia casar com um homem. Aí depois de 2 anos que eu recebi minha aposentadoria, aí ele mandou eu comprar a aliança. Oxe, segunda-feira eu fui comprar. Quando foi quarta-feira eu fui buscar. Quando foi final de semana, eu casei com ele. Infelizmente lá no Alçapão do R.R. Soares, lá no Recife. Mas foi um casamento que eu nunca, nunca, nunca mais vou esquecer. Eu nunca vou trair ele. Nunca vou trair. Jamais. Oh, meu Deus. Desculpa, gente. É porque ele ligou o celular bem na hora que eu estava falando com ele. Aí não teve como eu desligar, né? Vamos lá? Desculpa, viu? Olha, vamos lá. Oração da noite. E disse, não saí do ventre de minha mãe. Tipo assim, eu não saí do ventre da minha mãe e não tornarei, e não tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. Vamos na explicação. Começamos a vida sem nada, exceto nós mesmos. Claro, claro, alguns de nós podem ter mais conforto material ou relações familiares melhores, mas isso tudo nos vem de alguém, outros, e não de nós mesmos. Em última análise, tudo o que temos pode ser atribuído de volta a Deus. E quando deixamos essa vida, a nossa posição perante Ele é a única coisa que levamos conosco. Gente, é a única coisa que a gente tem que se dedicar
é nas coisas de Deus. Eu não sei o que seria de mim. Eu falo sério, gente. Eu não sei o que seria de mim se ele não tivesse me chamado, primeiro para o sistema, depois para a graça, quando começou a pandemia. Pronto. Depois que ele me chamou para a graça, minha vida, que não é minha, mudou tudo. Eu fui regenerada, fui transformada, ele me transformou toda, a cabeça, tudo, 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 tudo. Eu não sei viver nem um minuto, nem um segundo sem ele. Tudo, 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 tudo eu peço para ele ir na minha frente. Tudo eu peço para ele me ajudar, até no peso de feira, no supermercado, quando eu vou fazer compra. Ele me ajuda, ele facilita tudo. E eu termino as compras, tudo tranquilo, sabe? É muito lindo. Eu sei, eu ter ele como meu salvador, como ter um louvor. É muito gostoso. Você não se sente só, você não sente, eu não sei, né? Não tem nem como explicar. É uma coisa assim, oh meu Deus, só ele mesmo que sabe. Porque eu mesmo não sei, sabe? Hoje, agora mesmo, de noite, ele me deu duas pessoas. Uma pessoa, eu estava falando com uma pessoa, mas depois ele fez eu ver uma senhora que sentou no banco, lá da praça. Aí eu digo, irmã, eu vou ver se aquela abençoada é para mim, tá? E era. Não preguei, não anunciei Deus tudo, mas porque chegou outra pessoa depois. Mas foi tudo maravilhoso. Entende? É o tempo dele, eclesiástico. Tudo é o seu tempo determinado. Vamos lá? Que se for falar as coisas que eu já passei por causa desse amor lindo, maravilhoso, eu me sinto adolescente, sabe? Não sei, ele me acorda, eu não boto o relógio para despertar, eu não faço nada. Ele faz tudo. Eu entrego, o tempo é dele, sabe? Quando ele me dá 2 vídeos de manhã, aí eu relaxo. Chega a hora que tiver chegar na praça. Agora, só que hoje eu não fiz. Era para fazer 2, eu não fiz. Só fiz um, para não chegar tão tarde na praça. Mas se eu resolvesse mesmo fazer, porque ele deu meu livro escolha, né? Mas se eu resolvesse mesmo fazer, não tem problema. Eu sei que ele segura, tá entendendo? Aí ele ontem me deu 2 e assim foi. Hoje ele só me deu 1, entendeu? Veja, oração. Senhor, nos momentos de prosperidade e nas temporadas de fome, eu louvo o teu nome. Ensina-me a não ansiar pelos confortos e prazeres desta vida, que não é nossa, né? É de Deus. Mas, sim, a buscar a ti, em primeiro lugar, pois tu és o doador de todas as boas dádivas. E sem ti, mesmo que eu tenha o mundo, eu nada tenho. Obrigado, porque quando as coisas desse mundo fracassam, se desmoronam e queimam, o teu amor ainda permanece. Em nome do Senhor Jesus. Viu? Permanece sim, porque ele é amor. O homem ama, mas Deus, ele é amor sempre. Só que acontece o que acontecer. Ele é amor sempre. Ele ama nós demais. Só que se ele tiver de dar uma correção, ele dá. Ó, eu sou apaixonado por ele. Eu sou arriado aos 4 pneus.
Larguei tudo por ele. O meu pensamento é só dele. Tudo que eu faço é ele. Tudo. Mas se eu errar um pouquinho, ele não passa a mão na minha cabeça. Não passa. Aí eu vou achar ruim? Eu vou murmurar? Não. Apenas eu glorifico o nome dele e eu agradeço a ele por me doutrinar. E não é bom não, vice. Um lado é bom e o outro não. Um lado é bom porque eu sei que ele me ama e ele está me fazendo isso que é pro meu bem. Entendeu? Eu só agradeço a ele e peço perdão. Se for uma coisa, eu peço perdão. Mas eu fico tão triste que ele sabe que eu sofro. Mas, graças a Deus, eu quero estar firme, eu faço tudo, eu dou o meu melhor. E eu peço para ele não deixar eu perder nenhuma benção. Porque é isso, meu irmão. A gente tem que se humilhar para Deus e pedir as coisas para ele. Tem gente que sofre, nem lê a Bíblia para nada. Salmo é cântico para Deus. Salmo 119 é maravilhoso. Mas ninguém liga a Bíblia, ninguém conversa com Deus. Quer dizer, não estou dizendo ninguém. Eu estou falando em sentido figurado. Tem gente que, entendeu? A gente, ele é o nosso pai, é o nosso criador, é o nosso pastor. Ele é. Nós somos propriedade dele. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Ele criou nós para ele. Tudo foi feito por ele e para ele. O mundo foi feito por ele. E nós somos ele. Porque o DNA dele está dentro de nós. O Espírito de Jesus está dentro do ser humano, em geral. Entende? Agora só basta crer, confiar e ter fé. Não tem mais nada que ele pode fazer. Está tudo escrito. O novo pacto, nós somos o novo pacto. O velho é para quando a gente entendeu o novo, ele passar a gente para o velho, como eu. Entendeu? Eu estou estudando, ele me passou o Jó. Jó, ele é livro da lei. Mas não é por isso que ele vai deixar de me dar. Porque ele sabe de tudo, ele pode de tudo. Aquietai, eu sou Deus. Entende? Jó 1:21. Veja, eu vou ler o texto e o contexto para esse vídeo não sair tão grande. Vou ler no 19, Jó 1:19. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Viu? Porque os desempregados do Jó foi o que ficou vivo para passar a notícia para Jó. Cada situação que acontecia, ficou sempre um empregado para chegar para Jó e avisar. Entendeu? E Jó não fez nada também não. A mulher dele disse, larga esse Deus e morre. Não. Por isso que tem um som, o louvor. Entendeu? Agora veja. Foi destruído os gado, os filhos, ele perdeu tudo e ainda ficou com a lepra ferida no corpo. Mas ele não perdeu a fé. Ele ficou até o fim na fé. Fé, fé, fé e acabou. Que nem eu. Fé, fé, fé. Eu vejo as coisas acontecer? Não, mas Deus vai mudar. Deus vai mudar. Eu não vou esquentar a cabeça com nada. Entendeu? A fé é essa. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A fé é uma certeza das coisas que não se vê. Você vê o vento? Não. Aí você sente. Você vê a energia? Não. Mas se botar o dedo no interruptor, você leva choque. A fé, gente. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A fé do Abraão, já todo mundo já tem a fé do Abraão. Só que tem que ser ativada. Quando Deus bota a situação na tua vida, é que é para tu passar.
E aí o que é que você faz? Reclama, murmura? Não. Tem que passar. Deus não vai botar uma cruz que você não pode carregar. E Jesus já está dentro de nós. O que é que vocês querem mais? Deus já deu tudo. Ele desceu 3 vezes na terra. Desceu para os profetas, desceu para a barriga da Maria. E agora desceu para nós. Só que nós não tínhamos nascido. Entendeu? Oh, meu Deus. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Veja. E disse, não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor, o Deus, o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Viu? Aconteça o que acontecer, ele não blasfemou contra Deus. Entendeu? Ele foi fiel até o fim. Amém, gente? Olha, tem muito ensinamento aqui, mas uma coisa de cada vez, tá bom? Deus abençoe vocês, graça e paz. Não existe dízimo, não existe oferta, não existe santa ceia, não existe batismo nas águas, não existe vigília, não existe pecado, é o erro da carne, quem planta colhe. Nós somos nova aliança, novo pacto, nova aliança, novo testamento, novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Na Bíblia não tem pastor, na Bíblia não tem papa, na Bíblia não tem padre, na Bíblia não tem campanha, não tem jejuar, não tem vigília, não tem nada. Não tem não. Outra coisa. Eu ia esquecendo isso, esse detalhe. Mas, rapaz, olha, aqui atrás do Mota, quem é daqui, tem uma coisa absurda que eu escutei hoje. Olha, eu ia esquecendo desse detalhe. Uma coisa absurda. Veja, tem um tal de um pastor, não vou dizer o nome, tá certo? Aqui atrás do Mota, na rua atrás do Mota. Tem uma igrejinha que não é igreja, entendeu? É fofoca, viu, gente? Eu vou cuidar da minha vida assim, mas eu tô aqui para falar a verdade. A verdade. Fala sério. Tem um pastorzinho que tá aprontando, que não é pastor, sabe? É enganador. Hoje ele discutiu comigo lá junto do ponto. Mas não tem que ter contenda. Mas acontece que eu estava falando da palavra. Entendeu? Da palavra. Ele tá saindo com as ovelhinhas da igreja, que não é igreja, sabe? É só uma manipulação. Ele tá saindo, entendeu? Logo com 2, gente, nossa. Olha, tá aprontando. E ainda ficou discutindo comigo lá no ponto. Depois eu descobri mais coisa com ele, dele. Você acredita? Já sei o nome. Só não vou dizer o nome. Detrás do Mota. Uma igrejinha que tem, sabe? Que eu pensei que a igreja não era nem dele. Eu descobri que a igreja é dele. Que não é igreja, é salão, é uma manipulação, é um arapuca, é comércio. Entendeu? E ele tá saindo com as 2 ovelhinhas. Será que o marido dessa mulher sabe? Será? Meu Deus do céu. Largou um casamento para ficar com chamego com as ovelhinhas da igreja. Era bom que ele olhasse esses vídeos, porque ele começou a discutir, todo mundo ficou olhando para ele. Para mim, porque todo mundo já sabe e conhece. E ele não. Ele é um cão guloso, mentiroso, preguiçoso. E sobre... Olha, tem mais coisa, isso. Amém. Deus abençoe, gente.
Eu não queria um vídeo grande, mas eu vejo isso na minha... Esqueci, eu tinha esquecido. Escrevi até aqui na mão, mas acabou. Entendeu? Gente, mas não é só ele, não. Tem mais. Esse é o que eu conheci. Mas todas é manipulação, enganador, pegando as ovelhinhas. Não só tem ele, não. Tem mais que eu conheço. Alguém fala para mim lá na praça. É que eu consulto, entendeu? E aí eu sei muita coisa. Tem coisa que eu não posso botar no canal, mas tem coisa que eu posso botar. Isso aí eu botei. Só não posso falar o nome. Amém? Porque o negócio é sério, viu? Mas ele me discutiu. Não tem que ter contenda. Mas e foi interessante. Ele ficou nervoso. Olha, vamos encerrar. Deus abençoe. Para você ver, gente. Não pode ser assim. E usando o nome de Deus em vão. Não, de Jesus. Ai, meu Deus. Agora que eu lembrei. Ele não fala Deus, não. Ele fala Jesus. Jesus. E eu falando, papai, ele, Jesus. Quando eu disse que Jesus não vai voltar. Jesus não vai voltar. Ele ficou brabo. Entendeu? Eu disse a ele que Jesus está dentro de nós. Falei tudo a verdade. Nossa, ele ficou doido. E eu disse, a Bíblia não é mais sagrada. A Bíblia agora é um livro histórico. Ixi, aí foi que ele ficou doido. Você tá doida? Não sei o quê. Gente, ele não sabe ler a Bíblia nenhum. Cão guloso, mentiroso, preguiçoso, macedônio, mercenário. Entendeu? Abutre, lobo devorador. Hã? Raposa. 1 João 4. Eles são o anticristo. É eles que estão puxando os anjos de Deus. Esse abençoado aí, que tem uma igrejinha detrás do Mota, não sabe de nada. Eu queria tanto que esse vídeo fosse para a mão dele. Não sabe de nada da Bíblia, gente. Eu conheci quando eu estava lá no ponto do ônibus. E ainda tem uma igrejinha. Ele, se eu não me engano, parece que falaram que ele tinha duas. Uma foi a falência. E essa outra, daqui um dia vai fechar. Porque a vigília não tem ninguém. E agora que eu sei que é dele, agora quando eu passar, eu vou fazer isso, ó. Vou. Eu tô aqui para falar a verdade. Para distorcer o que tá torcido. Doa a quem doer. Hã? Oxe, lá na praça. Caiu uma. Porque o cara tava cheio das drogas. E eu comecei a fazer coisa. Pegar a palavra e disse para alguém que ele usava droga, porque não sei o quê, porque Deus me falou. E eu falei para as pessoas. E a igreja, ó, que não é igreja, pregando com droga, lá na praça, em cima da padaria. Foi. Aí tá. Queria botar o carro em cima de mim e tudo. Eu nem liguei. Aí teve um homem que veio ajudar, mas... Poxa, eu não tô nem aí. Tô aqui para falar a verdade. Distorcer o que tá torcido, amém? Graça e paz. Não tenho medo de nada. De nada. E eu sei que tem gente escutando. Amém? Cão guloso, mentiroso, preguiçoso. Eu sei que tem gente escutando. Eu não tenho medo, não. Deus abençoe. Graça e paz.